Vou começar esse vídeo comentando sobre um assunto que em princípio não tem nada a ver com a cura do câncer, mas que nos dará subsídios para engrandecer essa discussão. É com base no artigo 226 da Constituição que se alega que o casamento e a união estável são admitidos apenas quando celebrado entre um homem e uma mulher. No entanto, o STF, que detém um monopólio da hermenêutica constitucional, para o caso da união entre pessoas de mesmo sexo, usa preceitos baseados no direito natural. Em outras palavras, não basta o que está escrito na lei, mas toda norma requer uma interpretação que esteja em consonância com os direitos fundamentais. Eu conversei com o Pirula no Skype, isso faz perto de 10 dias e vem até recentemente, dizendo que tinha críticas parciais a ele no caso da fósforo. Na conversa eu já dizia que concordava que a distribuição do composto, ou da forma como foi feito, carecia de um processo legal cujo inquérito deveria ser conduzido pelo Ministério Público e que, independente de ser a fosfoetanolamina um composto promissor e que mesmo que venha no futuro a salvar milhões de vidas mundo afora, o que foi feito não pode virar moda. Não se deve abrir um precedente tão perigoso de distribuir indiscriminadamente um composto desafiando a lei e protocolos, porque poderia contaminar pessoas, matar pessoas, mutilar pessoas, e mesmo que os pesquisadores acreditem na droga, não se pode descumprir normas que visam proteger a sociedade como um todo, inclusive proteger contra pesquisadores mal intencionados. Eu sou daquelas pessoas que diria que, no mínimo, o Ministério Público deveria ser acionado para apurar responsabilidades de pessoas e instituições. Mas, de outro lado, abre-se uma outra discussão, que aí envolve a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo, que, para um caso específico, liberou a substância. Aliás, é preciso discutir as centenas de liminares que estão sendo dadas por juízes permitindo o acesso ao composto, mesmo sem testes clínicos, ou seja, testes em seres humanos. Aliás, sem cumprir todas as fases exigidas dos protocolos científicos. Assim, para aprofundar a discussão é preciso um conhecimento básico da questão. Então, vamos a esse conhecimento. No início dos anos 90, um químico pesquisador da USP, denominado Gilberto Chiesi, percebeu que os tumores tinham em comum a presença da fosfoetanolamina. Muitos cientistas, inclusive, pensavam que esse componente poderia ser uma das causas do câncer, mas o Dr. Gilberto pensou diferente. E se for esse composto uma defesa do organismo? Daí, ele descobriu que essa substância sintetizada teria potencialidades na utilização no tratamento do câncer, que nós chamaremos simplesmente essa substância a partir de agora de fósforo. Em parceria com o também químico Salvador Claro Neto, ele sintetizou o composto, proporcionando um maior grau de pureza. A equipe foi aumentando e atuou para fechar um convênio entre o USP e o Hospital Amaro Carvalho, para que fossem realizados os testes clínicos, ou seja, o teste em seres humanos, isso em 1995. Depois de ser pego em diversas contradições, o hospital e a diretoria do hospital admitiu a existência do convênio, mas disse que nada foi feito em termos de testes clínicos. O convênio durou 5 anos. No entanto, apesar da direção do hospital alegar que nada foi feito, a TV Record exibiu documentos de testes toxicológicos, fazendo referência às pesquisas feitas no Hospital Amaro Carvalho. A equipe de pesquisadores buscou de muitas maneiras solucionar essas questões dos testes e, apesar de possuir uma droga promissora, com pesquisas publicadas recentemente, inclusive nos Estados Unidos e Europa, alegam que bateram com a cara na porta diversas vezes. Aliás, a Fiocruz queria fazer as pesquisas desde que a patente fosse dada a ela. Ou seja, as pessoas que dedicaram o ano de pesquisa teriam que dar tudo o que fizeram de mão beijada. Me incomodou ouvir muita gente dizendo que esse composto era charlatanismo, garrafada, por aí vai.
Até o consagrado Drauzio Varela vai na TV e diz que nenhum medicamento curaria todos os tipos de câncer, passando um ar de grande desconfiança. Drauzio defendeu os protocolos. Aliás, vejo muita gente falando em protocolos e defendendo os protocolos, mas eu, pessoalmente, condeno os hipócritas. Pergunte ao Drauzio Varela por que ele contraiu febre amarela. Ele vai dizer que foi porque ele não seguiu os protocolos. Isso mesmo. Apurem essa história. Alguém pode dizer, mas aí você está sendo muito exigente, ele cometeu um erro e ele até reconheceu o erro. Ele, como médico referência que é, não poderia nunca viajar para a Amazônia e se negar a tomar vacinas. Você, podemos errar nesse aspecto. É aceitável, ele não. Na minha opinião, é imperdoável. Porém, um amigo meu, um médico, diz que em medicina não existe nem sempre, nem nunca. E mais, mesmo que não se trate esse medicamento ou composto de todos os tipos de câncer, se a fósforo ajudar parcialmente no tratamento de pelo menos um tipo de câncer, já é algo sensacional. Mas já temos alguns indicadores de que isso pode ajudar em mais de um caso de câncer. Por quê? Através da ingestão da fósforo, o composto entra nos vasos sanguíneos e é distribuído no organismo. O composto segue pela corrente sanguínea até chegar às células. A energia do corpo é a glicose. As células executam a atividade de quebrar essa glicose através de um processo chamado respiração celular ou glicólise. Esse processo pode ser aeróbico, com a participação da mitocôndria, ou anaeróbico, sem a participação da mitocôndria, que existe, mas está inativa nas células cancerosas. Esse composto, a fósforo, tem a capacidade de identificar as mitocôndrias inativas nas células cancerosas e dedura ela para o sistema imunológico que programa a célula para morrer num processo chamado apoptose. Assim, em teoria, seria razoável acreditar que esse composto pode ser usado em mais de um tipo de câncer. É provável que seja eficaz em diversos tipos de câncer. Como dizem diversos estudos relacionados a isso, a fósforo é promissora. É um composto que pode ganhar o status de medicamento e atuar na cura de mais de um tipo de câncer. Muitas outras pessoas se engajaram nesse projeto em espaços de tempo diferentes e sim, há divergências entre eles, notórias diferenças. No entanto, eles têm um objetivo em comum: fazer com que a fósforo cumpra os requisitos inerentes a toda a pesquisa científica, que se cumpra cada uma das fases visando testar o composto para que o mesmo possa adquirir a condição de medicamento e que seja dado de graça. Esse último ponto é unânime. Ou seja, os pesquisadores querem o reconhecimento dos seus esforços, mas desejam dar essa descoberta, entenda-se, patentes, para os brasileiros, para o governo brasileiro. Ou seja, querem que as pessoas no Brasil recebam isso de graça e que as pessoas no mundo todo possam ter acesso a ela a um baixo custo. Esse projeto conta também com a participação de Adilson Kleber Pereira, farmacêutico do Butantan, Marcos Vinícius de Almeida, o biólogo da Unesp Bauru, e o espalhafatoso Renato Meneghello, que é um médico, entre diversas outras pessoas que têm um bom grau acadêmico. Resumindo, temos um produto com expectativas preliminares muito boas e me causa estranheza algo com um potencial tão promissor ter tantas dificuldades para ir adiante. Algo muito citado nessa discussão é a talidomida. No passado, houve um medicamento chamado talidomida que causou um desastre. Apesar de cumprir as exigências protocolares da época, esse medicamento, que já foi usado para diversos fins, era receitado por médicos a pacientes grávidas por conta do tradicional enjoo, entre outros usos. Pouco depois se descobriu que ele prejudicava a formação dos bracinhos e perninhas dos fetos e isso causou repercussões mundiais. Hoje, a talidomida ainda é usada no tratamento da hanseníase e AIDS. E apesar de tantos alertas feitos, ainda existem os desavisados, as desavisadas, e fetos sendo prejudicadas pela droga, por descuido.
Se isso indica que as drogas devem ser melhor estudadas, devemos reforçar que foram cumpridos os protocolos exigidos na época e que essa foi uma daquelas infelizes exceções. E nos remete a outra discussão talvez mais séria. Foram feitos exames preliminares de toxicidade da fósforo, mas isso não é suficiente. A asneira que foi feita de distribuir o composto indistintamente faz se tornar obrigatório que as pessoas que fizeram uso da substância sejam submetidas a testes de contaminação. Todos os que alegam que tomaram o composto deveriam ser avaliados. Todos! É uma questão de saúde pública, uma vez que centenas de pessoas tomaram um composto ilegal. Mas isso tudo tem um lado bom, né? Se as pessoas que tomam o composto alegam que não tem nenhuma doença, a conclusão do inquérito com uma resposta conclusiva, seja qual for, mesmo que a pesquisa não tenha sido controlada, poderia ajudar no desenvolvimento da pesquisa da maneira correta. Agora eu pergunto a você que está me assistindo, qual o principal direito? Liberdade, igualdade, direito à saúde? Eu diria que esses direitos são fundamentais, mas não existe um direito maior que o direito à vida. Ele é essencial. Discute-se qual o momento que um feto poderia ter esses direitos, mas uma vez que existimos quando pessoas, esse direito é indiscutível. Sem o direito de viver, rompe-se o suposto contratualismo entre o homem e Estado. O direito à vida não é, portanto, um direito, seria ele o direito. Nos Estados Unidos existe uma coisa que se chama Right to Try. Muitos estados americanos, de uma forma meteórica, estão permitindo que drogas alternativas não testadas possam ser utilizadas para pacientes em estado terminal. Aqui no Brasil, o recurso extraordinário 657718 transita no Supremo, onde vai se julgar se é possível o uso de medicamentos importados que não foram ainda aprovados pela Anvisa. Isso em outro caso, né? E tem a ver com o direito à saúde e o direito à vida. Assim, quando analisa-se a posição do STF no caso da fósforo, temos que levar em conta dois direitos fundamentais: o direito à saúde e o direito à vida. Sem a sua vida, você não é nada. E se não existe outro caminho, se a ciência tradicional não resolve o seu problema, é preciso abrir a discussão sobre o direito de tentar. Aí é que eu vou aprofundar ainda mais o debate. Se ponha na situação do Dr. Gilberto, o químico responsável por tudo isso. Você descobre um composto que você acredita ser inerte em termos de tóxico, né? E enfrenta todo tipo de resistência para dar prosseguimento no experimento. E que você, mesmo sabendo que dar o composto era uma atitude irresponsável, que ele tem consciência disso, recebe o relato de dezenas de pessoas que se dizem curadas com o composto. O que você faria? Pense, o Dr. Chieri ensinou um leigo a fabricar o composto em Santa Catarina. Carlos Kennedy Wittoff, não sei se é assim que se pronuncia, passou 17 dias presos acusados de falsificação de documento. Carlos tratou a mãe com a fósforo e, devido aos resultados positivos, quis ajudar seus parentes e amigos e quem quisesse. Foi ao Gilberto e disse que ao todo passou 4 meses aprendendo com ele a fazer a substância e viria a distribuir a mesma de graça. Gilberto teria ensinado a ele a produzir o composto. Pense na lambança feita pelo Gilberto. Ele tinha consciência de que estava fazendo. Ele, Gilberto, é um pesquisador profissional e queria mesmo que desse rolo, que desse confusão. Mas, falando do Carlos, por conta de sua prisão e posterior habeas corpus, sua esposa teve um AVC e faleceu, o que explicita o envolvimento emocional das pessoas. Agora, se coloque na posição do Gilberto e pergunte o que você faria. Como você lidaria com toda a situação? Ficaria do lado dos técnicos impassivos, e aí eu indico assistir lá o filme O Óleo de Lourenço para entender melhor do que é que eu estou falando, ou deixaria prevalecer o emocional e distribuir a droga de graça, acreditando que ela não causa danos às pessoas e, se mal não faz, quais os problemas em tentar? Quando procurei a fosfetanolamina,
tive, assim como todos os pacientes que têm, inúmeras dúvidas. Não é fácil para um paciente obter uma medicação através de liminar, através de uma ação judicial. Receber na sua casa um envelopinho transparente, sem bula, sem data de validade, sem prazo, sem lote de fabricação, sem prescrição, sem nada. E ter que, a partir disso, acreditar que existe uma chance. Eu faço uso da fosfetalenomina desde o dia 23 de setembro e eu tenho mais 2 cápsulas apenas, meu segundo lote ainda não chegou. Se ela é eficaz, eu não sei. Eu só sei que os meus marcadores tumorais, pela primeira vez desde que eu fui diagnosticada com metástase ósseas, baixaram. Se foi por causa da fosfetalenomina, eu não sei ainda. Seria totalmente irresponsável da minha parte afirmar uma coisa dessa. Mas o fato é que a curva entrou em processo de declínio. Os meus marcadores tumorais pela primeira vez baixaram. Também é fato que desde o 4º dia de uso da fosfo, eu não faço mais uso de nenhum analgésico. E paciente com câncer sabe do que eu estou falando. O analgésico nos tira a capacidade de ser humano. Ele nos tira a capacidade de pensar, ele nos tira a capacidade de reagir, ele nos tira até a capacidade, pastor Marco Feliciano, de orar. O paciente dopado, ele não consegue nem conversar com Deus. Hoje, eu não faço uso de nenhum medicamento analgésico. E se for só esse o benefício da fosfetalenomina sintética, já valeu a pena. Eu peço que as autoridades desse país ouçam o clamor dos pacientes. Eu estou aqui representando, não o meu caso, mas milhões de casos, não só os brasileiros. Hoje eu recebo mensagens de pessoas do mundo inteiro, Eu tenho certeza que hoje nós estamos testemunhando um marco na história do tratamento do câncer. Eu estou aqui para representar o clamor de pessoas que entendem todos os processos necessários, fundamentais para a aprovação de uma substância e para a colocação dessa substância segura no uso. Mas eu digo, o meu câncer não entende isso. Ele não entende que existem prazos a cumprir. Como é que eu faço ele acreditar que precisa esperar? Ele não consegue me ouvir. Eu não sei porque ele tem vontade própria. Hoje nem bengala mais eu uso. Depois da cadeira de rodas eu fui para as muletas, das muletas eu fui para a bengala. E hoje eu não uso nem bengala. Eu vim de São Paulo para cá, de avião, sozinha. Sozinha. Eu não precisei de nenhum suporte no aeroporto. E eu peço, senhoras e senhores, não tire de nós essa chance. Permita que, pelo menos, eu continue com o uso da fosfo, que já está acabando. Pelo menos para não fazer novamente o uso dos analgésicos. Muito obrigada. Se alguém pedisse ajuda a você, pedindo pela sua vida, e você tendo fortes indícios de que você possui um composto ilegal, mas que talvez ajudasse a salvar a vida de uma pessoa, você cederia esse composto desde que a pessoa estivesse ciente dos riscos? Você, se fosse juiz, prenderia o Chiesi? Se você fosse ministro do STF, você liberaria o composto para pacientes terminais? Liberaria o composto para pacientes com metástase? Liberaria o composto para todos os que quisessem? Você acha que pacientes terminais têm o direito de arriscar a própria vida na busca de um tratamento alternativo não completamente testado? Se centenas de pessoas gritam, eu quero viver, emocionadas, mesmo assim você defenderia o rigor do cumprimento dos protocolos?
Será que as normas e protocolos atendem aos interesses dos brasileiros? Será que essas normas e protocolos podem ser modernizadas de maneira a dar tratamentos desiguais para drogas com baixo risco de toxicidade, tornando alguns protocolos mais simplificados? Como podem ver, o problema é bem mais amplo e requer respostas complexas. Longe de te dar respostas, eu te passo mais perguntas. Aconselho aos mais apaixonados pelo tema a assistirem à audiência no Senado, que apesar de suas longas 5 horas, ajuda muito a compreender esse debate. Obrigado por sua presença e no mais, valeu!